Bem-vindos ao Clube Geek Show, o programa do Clube Geek. Eu sou o Daniel, estou aqui com o Gui e com a Sara. Hey! Olá pessoal. E hoje vamos falar sobre Batalha do Pacífico, a Revolta. Vamos ver se não nos revoltamos muito por aqui. E vamos falar sobre filmes e séries de monstros gigantes e robôs gigantes. Aqui um tema super vasto para podermos falar sobre o que nós quisermos, basicamente. Eu sei que vocês, Gui e Sara, têm muitas perguntas para me fazerem, portanto, o programa é vosso. Primeiro queremos saber, como é que foi o Pacific Rim, porque nós não tivemos a oportunidade de ver. Sim, é verdade. Infelizmente eu e Ok. a Sara não tivemos a oportunidade de ver o filme, mas estamos aqui para receber spoilers, portanto, Daniel, sem medo de spoilers, diz-nos o que é que tu achaste do filme. Yeah. Olha, é assim, como vocês sabem, eu andei a destilar hate pelo filme desde o primeiro teaser. Não gostei nada dos trailers. Yeah. E a verdade é que o filme entregou aquilo que o trailer promete. Que é um filme muito mais cartunesco, um filme muito mais leve, muito mais entretenimento. Portanto, e a questão é que isso não é mau. Eu tenho que dar a mão à palmatória e tenho que dizer que o filme não é mau. Não é como o primeiro filme. Isso é certo. Portanto, Ok. se alguém for ver o filme na expectativa de ver algo como o primeiro filme, vai ser desiludido. Tem aqui mesmo mente aberta. Se isso é bom ou mau, eu como fã não gostei da mudança. Agora, não posso dizer que o filme seja mau por causa disso. Portanto, o filme é muito mais cartunesco, é muito mais irrealista, se podemos... Estamos a falar de robôs e de monstros de outra dimensão, não é? Yeah. Mas pronto, o primeiro filme preocupava-se muito com o realismo, mesmo tendo em conta que é uma fantasia. Portanto, nós tínhamos todo aquele aspecto do peso dos robôs, do facto de eles se moverem muito, muito devagar, não é? Neste aqui, pronto, as coisas são muito mais deixa andar, muito mais tipo, ok, pronto, não... Se os robôs andam muito devagarinho, as cenas de ação não são tão empolgantes, então vamos pôr os gajos a andar mais rápido, percebes? A verdade é que o filme também meio que explica isso, porque passam-se 10 anos depois do primeiro filme. Ok. Portanto, nós podemos dizer, ok, pronto, a tecnologia avançou, percebes? Portanto, podemos tapar um bocadinho os olhos a isso. Mas pronto, lá está, o filme é muito mais superficial. Portanto, no primeiro filme havia muito aquele aspecto da conexão emocional entre os dois pilotos para conseguir pilotar, portanto, e nem toda a gente era compatível, portanto, e havia muita dificuldade em arranjar pessoas compatíveis, e é por isso que não havia tantos pilotos, não é? E neste filme as coisas meio que foram facilitadas, portanto, toda a gente é compatível mais ou menos, portanto, tu não precisas ser 100% compatível para conseguires comandar o robô, portanto, Certo. aqueles corta-matos que, pronto, deixam o filme mais geral, né? Mais notícias para todos os públicos. Portanto, Certo. o primeiro filme agradou muito àqueles fãs das animações japonesas, de filmes dos monstros gigantes e dos robôs, portanto, era um público muito específico, e é por isso que não agradou a tanta a gente, e não foi digamos, o fenómeno que o estúdio esperava que fosse. Por isso mesmo, este filme já apela a um público muito mais vasto. Ok. Mas pronto, não é o primeiro filme, mas não é mau. Eu como fã queria algo mais perto do primeiro filme, mas pronto, pá, é assim, pois somos nós que estamos a ficar muito velhos. Pois se calhar é isso. Tenho outra pergunta para ti, Daniel. Diz. Portanto, tendo em consideração aquela conversa que tínhamos tido há uns episódios atrás sobre o primeiro Pacific Rim, portanto, era uma situação em que não se sabia muito sobre o filme, via-se o filme e ficava-se muito surpreendido pelo resultado. Lá está, porque não foi assim tão blockbuster como Exato. este em particular. Eu nem me lembro de ver trailers para outro, por exemplo. Dirias que este aqui é exatamente o oposto? A situação Sim. oposta? Sim, isto aqui é totalmente mainstream.
diálogos muito mais leves, muito mais pop. O desenvolvimento das personagens não é assim, lá está. O primeiro filme não é assim algo tão profundo. Não, aí, de não todo, de todo. É uma história muito simplista, mas é a forma como é contada, é a forma como os diálogos são construídos. Sim. É simples, mas é bem construído, tem ali tipo, é algo pensado. E está bem escrito, não é? Tipo... E está bem escrito, é isso, exatamente. Yeah. Este aqui tem diálogos mais pop, tem muito mais jovens, muito mais crianças no filme, também apela a um público muito mais jovem. Okay. Mas é interessante porque apesar deste argumento ser mais fantasioso, estamos a falar de um filme de fantasia e eu estou a dizer que é demasiado fantasioso, porque o primeiro filme tinha uma lógica, né? Portanto, havia uma fenda no fundo do mar, os monstros saíam da fenda, portanto, havia ali uma lógica interna. Okay? Este filme é mais fantasioso dentro do próprio universo que a franquia criou, mas o argumento é melhor que o primeiro. Ok, isso é interessante. Okay. Porque assim, lá, se nós pensarmos do argumento do primeiro filme, o que é? É um gajo, eu não me lembro, mas ele é recrutado ou volta lá para a base militar, não é? E o irmão tinha morrido, não é? Exatamente, portanto, existe uma fenda no mar, eles não fazem nada no filme, tipo, treinam, e depois tem uma luta com um monstro qualquer, e basicamente eles vão fechar a fenda. Pronto, é isso. Portanto, é algo, é muito direto, é muito simples. Sim. Este tem mais camadas, tem mais reviravoltas. Ok, fixe. Tem mais twists, portanto, isso é bom. Apesar de estar muito mais cartunesco. A palavra é mesmo essa, é muito mais cartoon. Mas pronto, há quem goste. Eu conheço pessoal que não gostou assim tanto do primeiro filme e gostou muito mais deste. Portanto, talvez nós não sermos o público deste filme e as pessoas que gostaram deste filme não são o público do outro filme. E não há mal nenhum com isso. Certo. Uma coisa que eu achei interessante tu dizeres é que e eu concordo inteiramente contigo, o primeiro filme não estava a tentar ser particularmente profundo, tinha uma narrativa muito linear, havia ali talvez uma ou outra interpretaçãozinha de subtexto que se pudesse fazer, mas ia ser sempre uma interpretação um bocado rebuscada. Dizes que este filme consegue ser um bocadinho mais profundo. De que maneira? Que tipo de temas é que estão a ser explorados? Que ideias é que são interpretáveis desta narrativa? Assim, eu não digo que seja mais profundo. Eu digo que tenha mais reviravoltas. Ok. Portanto, é uma viagem muito mais atribulada do que o primeiro filme. Ok. Percebes? Mas realmente tu tens mais background das personagens. Ok. Principalmente a personagem do John Boyega, que é o filho da personagem do Idris Elba, do primeiro filme. Portanto, apesar da personagem dele ser muito cómica, ele lida muito com o peso do legado de ter um pai que salvou a humanidade. Portanto, ele é o filho do herói que salvou a humanidade. Portanto, tudo isso pesa. O facto de ele nunca ter cumprido com as expectativas que o pai tinha depositado nele. Portanto, com o facto de todo o mundo esperar algo que ele não é. Portanto, conseguimos, se pensarmos muito, nós conseguimos tirar algo daí. Ok? E ele também depois, portanto, se vocês quiserem levar com spoilers pesados, portanto, ele perde o pai, portanto, perdeu o pai há 10 anos, não é? Depois, logo no começo do filme, ele perde a irmã. Portanto, há todo ali um lado trágico à volta dessa personagem. Não é que o filme passe muito tempo aí, porque depois corta logo para momentos de comédia, não é? Mas podemos dizer que há ali mais background. E mesmo na outra personagem principal, que é a personagem da rapariga, da Cailee Spaeny, sim. Acho que é assim que se diz. Portanto, também há aí um background interessante do facto de ela, quando tinha, não sei, 5, 6 anos, perdeu os pais bem mesmo à frente dela. Portanto, há todo esse background
que é mais profundo, podemos dizer que é mais profundo que o primeiro filme. Mas depois a maneira como o filme trata desse background é que não é assim tão profundo como nós estamos à espera. Percebe o que eu estou a dizer? Sim. E houve algum momento durante o filme, seja com esses twists e reviravoltas que estavas a falar, algum momento no qual tu tenhas ficado genuinamente surpreendido, uma curva à esquerda que tu não tivesses mesmo a ver que vinha aí? Opa, é assim, o vilão do filme é inesperado. Ok. Portanto, então o vilão do filme não são os monstros gigantes? Não. Isso é interessante. Portanto, isso é engraçado. É assim, apesar de nós termos monstros, e apesar de serem os mesmos, ou melhor, a mesma espécie do primeiro filme, o vilão não é a raça alienígena que os mandou para a Terra. Ok. Eu não estaria à espera disso, de facto. Quer dizer, é e não é. Vocês querem que eu vos conte o filme? Eu posso escutar o filme. Conta o filme. Pronto. Não temos problemas com isso. Estamos cá para os spoilers. Então é assim. Vocês lembram-se da personagem do Charlie Day, que era o Dr. Newton, no primeiro filme? Sim. Aquele gajo que se conectou com o outro alemão. Sim, eles trabalhavam no laboratório. Exatamente. Pronto. Então é assim. Passaram-se 10 anos. Ok? Passaram-se 10 anos. O mundo nunca mais teve ataques, não é? Mas o mundo recuperou e preparou-se para os ataques. Portanto, há bunkers especiais para as pessoas se esconderem. A frota dos robôs foi muito aumentada e está espalhada pelo mundo todo. E depois também começa a haver empresas particulares, não é? A querer investir nesse setor. Ok. E existe, portanto, e lá está. Uma parte, a maior audiência mundial deste momento de filmes é a China. E o filme tem, por aí, 60% de elementos chineses, como é óbvio. Ok. Portanto, mas não é forçado, até porque o primeiro filme tinha muito japonês, tinha muito Japão, portanto, não é forçado dentro do próprio universo do filme. Certo. Mas pronto, há ali muitas empresas chinesas, muitos atores chineses, muitas referências chinesas, ok? Portanto, existe uma empresa muito grande chinesa que está a criar uma espécie de drones, são tipo robôs, mas comandados à distância, para enfrentar os kaijus e não os monstros pilotados no local, não é? Um bocadinho como o Tony Stark fez na Era de Ultron. Estão a ver? Sim. Pronto. E o Dr. Newton foi trabalhar para essa empresa, ok? Pronto. E nós viemos a descobrir que o Dr. Newton nunca deixou de ter a conexão com aquele cérebro. Portanto, ele continuou sempre a ligar-se a esse cérebro durante 10 anos. Ok. Pronto. O filme meio que vai dando umas pistas que ele é o vilão, mas nunca assim muito... Ok, não estaria à espera. Óbvio. Pronto, e depois... no princípio aparece um robô outra parte, há muitos robôs ilegais, ok? Portanto, as pessoas constroem robôs, portanto, há muitas pessoas a construir robôs ilegais, okay? Portanto, aparece um robô do nada, que é esse robô que mata a irmã do personagem principal, portanto, a filha, a Mako Mori, se vocês se lembram, portanto, ela morre num ataque com esse robô e ninguém sabe quem é que é aquele robô, de onde é que aquilo vem, e vem-se a descobrir que o robô é uma fusão entre kaiju e robô. Ok? Portanto, aí... Pronto. Olha, há aí uma referenciazinha que eu depois já falo, se calhar depois. Mas sim, continua. Depois vem-se a descobrir que realmente o Dr. Newton está por trás disso, mas não é ele. Ele foi meio que possuído pelo kaiju com quem ele fez o drift. Ok? Portanto, o kaiju estava a controlá-lo. Portanto, havia muitas vezes que não era ele que falava e era o kaiju que falava no corpo dele. Isso é interessante, pá. O que eu estou a pensar agora é que o filme tem muito boas ideias, mas se calhar não as conseguiu explorar bem. Assim, o filme explorou foi de uma forma muito superficial. Certo. Percebes? Muito pronto, não, é uma pena, porque isso são boas ideias, de facto. São boas ideias. E eles também explicaram o porquê dos robôs estarem a atacar a Terra. Portanto, isso também foi explicado no filme.
Porque tem tudo a ver com o Monte Fuji, no Japão. Acho que há ali umas propriedades no Monte Fuji que, se o sangue dos kaijus entrar em contato com os metais raros do Monte Fuji, o vulcão entra em erupção e meio que transforma a Terra. Existe uma terraform, né? Para que os alienígenas ocupem a Terra. Portanto, isso foi explicado. Ok. O interessante é que no finalzinho, portanto, obviamente que eles ganham, né? E o Dr. Newton é preso. E no final, portanto, o gancho para o filme é que os humanos não vão ficar à espera que os alienígenas invadem a Terra. Eles vão invadir portanto, a dimensão dos alienígenas. Portanto, foi isso. Ok. Yeah. Ok. Portanto, basicamente, eu expliquei o filme. Não, pá, Yeah. mas sim, há aí umas ideias, uns plot hooks engraçados que... Bem aprofundados, Bem funcionariam muito Yeah, bem. Sim, lá está. Yeah. Eles desenvolveram muito mais o universo da franquia. Yeah. Isso é verdade. Yeah. Ok. Yeah. Interessante, interessante. Eu, a referenciazinha que eu ia mencionar, deve haver montes de outras referências, tipo de junção entre kaiju, entre aspas, com mecha. Yeah. Mas a que eu ia mencionar é Digimon. Eles fazem isso muito em Digimon. Não é sempre a cena mais automática, mas se vocês pensarem bem, há digievoluções de certos Digimons que são um dinossauro enorme com um capacete metálico e um braço eletrónico e cenas assim. Yeah. É interessante porque é uma... Sim, até porque os Digimons vêm do mundo digital. Portanto, Sim, logo, a exato. partir daí existe uma fusão entre o que é digital ou Exato, eletrónico, né? e orgânico. Com o que é orgânico. Exatamente, exatamente. E neste filme houve muito isso, percebes? Yeah. Uh, mas depois também tens momentos de revirar os olhos, do tipo, os robôs são muito pesados, mas depois tens um robô que salta, apoia-se num prédio, o prédio não se destrói, apoia-se num prédio e salta outra vez. Yeah. É pá, estás a perceber? Pois. Yeah, isso não tem lógica, É assim um não é? bocado. Yeah. Não faz sentido. Mas pronto, pá. Yeah. Mas uma das coisas que eu gostei muito, muito, muito no primeiro filme, acho que já mencionámos isto aqui, era não só os efeitos especiais em si mesmos, porque os efeitos especiais eram muito giros, mas a paleta de cores. Sim. Eu achei que o primeiro filme tinha uma utilização da cor e uma variedade de cores muito saturadas, muito variadas, que dava àquele primeiro filme um aspecto visual muito distintivo. Sim. Isso manteve-se neste filme? Não, meu, tipo, não há aqui nenhuma visão de autor nisto. Ok. Portanto, Isso é é disappointing. um filme como qualquer outro. Yeah. Ok? Porque uma das coisas mais engraçadas no primeiro era de facto aquele ambiente e aquela atmosfera que era muito específica. Eu lembro-me daquela... acho que é no segundo ato do filme ou no início do terceiro ato, quando há aquela batalha fora de... acho que é Tóquio ou de Hong Kong. Sim. Que se passa meio na Baía, no meio do mar, e depois dentro da cidade à noite, Sim, Yeah. cheia de neons, cheio de luzes. Tinha uma estética muito própria e muito interessante, sem dúvida. Que tens a cena icónica do cargueiro. Exatamente. Né? Yeah. Que pega no cargueiro. Neste filme não há cenas icónicas, não há autores que desses, pena. não há nada que o distinga. Portanto, perdeu um bocadinho a magia, não é? Porque Perdeu. quer dizer, tu a partir do momento em que tens robôs gigantes a lutarem contra monstros gigantes, tens tudo à tua mão para criar cenas muito específicas e muito curiosas e momentos muito criativos, em vez de serem só eles a dar murros uns aos outros e a dispararem mísseis ou fogo uns contra os outros. Este filme perde esses momentozinhos de criatividade engraçada em que eles inventam uma maneira muito original e inovadora de se destruírem uns aos outros. Opa, talvez, opa, não, talvez sim.
É assim, eu não me maravilhei com nenhuma cena em específico, mas sim, há ali, no meio da luta, principalmente na luta final, há ali muitos momentos que, pronto, poderá ir muito por aí, mas nenhum icónico como no primeiro filme. Ok. Não houve nada ali, pronto, que sobressaísse, por assim dizer. E o primeiro filme tinha muito uma vibe de cyberpunk. Pois sim, era isso que eu estava a este- pensar, neons e tal. Que este não tem. Yeah. Mas pronto, mas isto também tu podes explicar isso pelo facto de terem passado 10 anos. Portanto, todas as mudanças no filme são explicáveis. Sim. Para mim não foi uma mudança para melhor, Yeah. mas não se pode dizer que seja uma má mudança. Percebem? Sim. Ok, então vou-vos propor aqui um tópico, portanto, assim mais geral, não especificamente sobre o filme, mas mais sobre o género de filmes sobre kaijus e mechas e isso tudo. Este é um género que eu pessoalmente não é o meu género preferido, mas eu estou sempre aberta a ver um filme muito bem escrito, fantástico, sci-fi, com esta temática. E eu confesso que ainda não vi um filme especificamente que me maravilhasse neste género. Eu estava a ver aqui na lista de filmes que já foram feitos sobre kaijus, por exemplo, e gostava muito de ter visto o Colossal. Não sei se tu viste, Daniel, nós não vimos deste lado. É o filme com Anne Hathaway, em que o kaiju propriamente dito consegue imitar, portanto ela consegue manipular o kaiju, dizendo, portanto esse é um filme que me interessa imenso e o filme teve boas críticas. O problema é que não teve muita visibilidade. Eu continuo a esquecer-me que ele existe, mas esse se calhar seria um próximo a ver, porque essa premissa eu acho que é tão específica que interessa-me imenso. Mas já, com esta introdução toda, queria-vos perguntar qual foi o filme de mechas ou kaijus que vocês já gostaram mais até agora? Filmes é um bocadinho mais difícil porque apesar de tudo há mais, sobretudo séries de animação, tanto com uma coisa como com outra. Sim, então vamos fazer a pergunta de série ou filme. O que é que foi a coisa com este tema que mais vos interessou? Olha, posso fazer aí uma salva? Força, sim. Eu tenho que dizer robôs gigantes ou pode ser um filme com mechas robôs, mas não gigantes? Eu acho que aqui, para esta discussão em específico, tem de ser gigante. Estamos a falar de coisas gigantes. Ok, tem que ser gigante. Mas podes mencionar aquele que tinhas dito rapidamente, sem dúvida. Não te vamos proibir de dizer coisas. Claro. Estou curiosa agora para saber. Não, assim, eu ia falar sobre um filme que é bom, mas não teve assim grande expressão também, que é o Real Steel. Eu lembro-me, eu vi esse filme. Não, pera. Eu não vi. Vi esse filme, sim senhor. Com o Wolverine, o Jackman. Com o Hugh Jackman, sim. O filme é muito porreirinho. É muito bonzinho o filme. Eu gostei muito do filme na altura. Ok. Pronto, não é robôs gigantes, mas é robôs não autónomos, como neste caso, que estamos a falar agora. E eu gostei muito do filme. E eu aconselho, é um filme muito, muito porreirinho de se ver. Ok, fixe. Por acaso esse nunca vi. Chama-se Puro Aço em Portugal. Ok. Eu então vou fazer uma menção muito rápida ao Chappie, que também é robô, que esse filme é um must-see, mas preparem-se para tirar os lencinhos, porque vão chorar. Mas eu diria que o Chappie encaixa-se numa categoria inteiramente diferente. Sim, É porque o robô é autónomo. Exatamente. Verdade. Isso é mais um filme de inteligência artificial. Exato. Peço desculpa, só queria mencionar porque nunca tive a oportunidade para mencionar esse. Não estás desculpado. Acabou-se a tua participação. Pronto, acabou. Robôs gigantes e kaijus, pessoal, que acham? Digam-nos. Olha, é assim, deixa-me só fazer uma outra menção rápida. Sim, faz. E depois, porque eu sei tipo que o Rui percebe mais disto do que eu. Deixa-me só dar aqui uma mençãozinha rápida. Sim. Olha, eu vou dizer que o meu primeiro contacto com robôs gigantes e monstros gigantes foi nada mais, nada menos que Power Rangers. Yeah. Portanto, acho que
temos que mencionar Power Rangers, acho que fez Sim, parte sem da dúvida. infância de muita gente. E aquilo são robôs e monstros gigantes, né? Sim, 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 não, encaixa perfeitamente. Começou por aí. Sem dúvida, sem dúvida. E tipo, para a nossa geração em particular, é uma referência que é indiscutível. Quer dizer, está na base de todos nós. O Power Rangers era tipo a cena de sábado de manhã, sempre, sempre, víamos sempre. E ver hoje uns clipes no YouTube de Power Rangers é muito engraçado. Para os ouvintes mais novos, vejam as cenas dos anos 90, que é engraçado ver. Do que atualmente. É engraçado. Existe algum canal que passa cá em Portugal, não sei se é o Panda ou se é o Disney, pronto, não sei. Pois, não sei. Passa Power Rangers em Portugal. Epá, aquilo é muito mauzinho, meu. É mauzinho, mas é engraçado. Porque eu tenho quase mais de 30 anos do que tinha na altura. Mas é porque é mesmo mauzinho, pá. É mesmo muito mau. É mauzinho, mas é engraçado por ser mauzinho. Tipo, vês aquelas transformações e é tipo, oh meu Deus, isto não envelheceu nada bem. Tipo... não. Mas sim. Agora, a pergunta que tu me fizeste, qual foi a pergunta que tu me fizeste exatamente? Pronto, obra preferida. Preferida, ok. Eu acho, para mim, isto é muito subjetivo, toda a gente terá uma opinião diferente acerca disto, até porque existem dezenas e dezenas de exemplos, tanto de robôs gigantes isoladamente, como kaijus isoladamente, e séries onde estão os dois ao mesmo tempo. Mas, para mim, o supra-sumo em termos de escrita e visualização de monstros gigantes a lutar contra de robôs gigantes a lutar contra monstros gigantes vai para sempre ser o Neon Genesis Evangelion. Não pode não ser. Opa, se calhar não é o melhor que existe, mas para mim foi o que me marcou mais em termos de robôs gigantes e monstros gigantes, porque não só os monstros e os robôs têm designs completamente muito originais, muito inovadores, sobretudo para a altura em que aquilo saiu, e porque a história, invulgarmente para narrativas deste género que raramente vão para além de só dar uma desculpa para pôr os monstros e os robôs a lutarem uns contra os outros, o Evangelion é surpreendentemente profundo e foi escrito enquanto o seu autor estava a passar por uma depressão profunda, e a própria narrativa da série é uma maneira do autor ter explorado a sua própria depressão e de uma forma muito, muito bizarra expressar isso sob a forma de robôs gigantes e monstros gigantes. Portanto, eu acho que Evangelion é o paradigma da série de robôs versus alienígenas gigantes. Sim. Há aqui mais uma ou duas coisas muito engraçadas a dizer acerca de robôs gigantes e monstros gigantes, que eu vou dizer muito, muito, muito rapidamente, que é que estas duas coisas são relativamente antigas. A ideia de robôs gigantes vem da Grécia Antiga, onde havia a personagem do Talos, que era um autómato feito de bronze que protegia Creta de piratas e outros invasores. E, por exemplo, no que toca aos kaijus, deixa-me ver, eu tinha aqui a notinha, já é uma ideia muito, muito antiga do cinema, e, por exemplo, apesar de não ser a primeira coisa que nos vem à cabeça quando nós pensamos em kaijus, o King Kong é tecnicamente um kaiju. Sim. Sim. Eu por acaso esse ia ser a minha referência. A tua referência. Uma coisa engraçada a dizer acerca dos kaijus e o facto de serem tão prevalentes na cultura japonesa, isto obviamente existem uma data de interpretações para isso, mas uma das interpretações mais engraçadas e eu acho mais credíveis para o facto de serem tão populares é o facto de o Japão, sendo uma zona costeira muito dada a tsunamis, vulcões e outro género de catástrofes naturais, e
especificamente terem sofrido o único uso militar de bombas nucleares, é uma cultura que está muito habituada a lidar com apocalipses e com situações absolutamente catastróficas. Estão equipados para se alguma coisa acontecer, conseguem se proteger um bocadinho mais do que outras culturas. Exatamente, e é uma coisa que já está presente na cultura deles e que, inevitavelmente, ganha uma forma física, ganha uma personificação no monstro, que por sua vez é uma metáfora para esses eventos catastróficos e apocalípticos que estão sempre a acontecer ao Japão mais tarde ou mais cedo. E é um motivo para inspiração para este tipo de histórias. É uma inspiração, é uma espécie de catarse, é uma maneira de explorar as consequências desses eventos tão catastróficos e trágicos de uma maneira terapêutica, quase. Vamos imaginar isto como se fosse um monstro, vamos ver isto de uma maneira diferente para explorarmos as consequências disto na nossa cultura. E portanto, é muito engraçado em todas as situações, mas é engraçado ver como aqui, mesmo numa situação de mechas e kaijus, estas ideias já vêm muito da nossa cultura e têm raízes muito antigas na história. Isso é interessante. É interessante. Deixa-me só aqui referir uns animes e uns desenhos animados que também, pelo menos para mim, fizeram muito parte da minha infância, de robôs gigantes, que é o Robotech, o Voltron e, claro, Transformers. Mas atenção, desenhos animados, não os filmes. Okay? Transformers são... aqui não vamos falar de filmes Transformers, que é tipo... Mas principalmente desses seres, principalmente o Voltron, para mim foi o que mais fez parte da minha infância. Por acaso não conheço. Eu não vi o Voltron. Não conheces Voltron? Não conheço, não, por acaso. Como é que é possível conhecer o Voltron? Espera, sim, que tinham tipo o braço de tipo leão. É tipo Power Rangers. Cada pedaço é uma cena. Eu vi muito pouco disto, mas isto era giro, sim, de facto. Olha, e vocês lembram-se de, por exemplo, Giant Robo? Não vos diz nada. Mostra-lhe uma imagem. Não. Giant Robo era muito giro. Eu nunca vi isto de seguida. Nunca vi isto. Mas lembro-me de ter visto isto na RTP Açores. É um anime. Era um anime, sim. E lembro-me que isto tinha umas imagens muito impressionantes, sobretudo pela escala da coisa. E porque o miúdo que controlava o robô não estava dentro do robô, estava em cima do ombro dele. Ok, interessante. E essa era uma ideia engraçada. Giro. Depois havia o Getter Robo, que esse é mesmo... Esse é exagero pelo valor do exagero, e de facto aquilo vai crescendo e todos os episódios dos robôs são maiores uns que os outros. E este também era muito engraçado. Muitas coisas para pesquisarem, caros ouvintes. Eu queria dar uma mençãozinha pequena ao King Kong do Peter Jackson, que até agora foi assim dos filmes... É assim, para a minha personalidade e para o meu gosto pessoal, eu gostava de estar a sugerir um filme de mechas e não kaijus, porque eu sou muito mais do sci-fi, mas o King Kong do Peter Jackson acho que foi um filme que, se está a passar na televisão neste momento, eu vou vê-lo, porque acho que é um filme que está muito bem conseguido. E está bem escrito, tem personagens interessantes. O King Kong tem o seu interesse. Tem o seu interesse, muito mais do que o Skull Island, acho eu. Mas gostei muito desse filme. Eu gostava só de dar aqui a minha opinião, já que estamos a falar estamos a falar do King Kong do Peter Jackson. Peter Jackson era um excelente realizador, na minha opinião, até A Senhor dos Anéis. Depois ficou estratosférico, eu sou super fã dos filmes do Senhor dos Anéis, acho que ele fez algo impossível de se fazer. Sim. Mas depois o gajo meio que se perdeu um bocado na vida. Sim. Os outros dois filmes, ele fez King Kong, depois fez também um outro filme que era tipo passado no paraíso e na terra, não sei se vocês lembram. Não me lembro desse, por acaso. Peter Jackson. Paraíso. Espera, isso diz-me qualquer coisa, mas não sei. Estamos a ver aqui também. Isso foi como... Visto do Céu. Em inglês é o The Lovely Bones. A adaptação do livro.
isso era um livro, exato, ok. Yeah. Isto passou-me Pronto, completamente isto para dizer isto para dizer o quê? Pá, o gajo, ele é muito competente, mas ele perdeu um bocado da cena. Ele perdeu um bocado do tipo próprio, perdeu um bocado da individualidade dele. O King Kong, lá está, o King Kong é um excelente filme tecnicamente, mas pá, é demasiado, é tudo demasiado. O Lovely Bones também, pronto. E depois, acho que onde isso foi mais evidente foi no Hobbit, né? Que é tudo demasiado. Ai, não é? o Hobbit foi tipo uma E seca ele desgraçada. ele nunca mais fez nada depois do Hobbit, portanto. Sim. Pá, Sim. mas pronto, é só para deixar aqui uma parte. Sim, claro. Não, é assim, eu não digo que o King Kong seja um filme fantástico, não acho que seja, mas não sei, lembro-me de pormenorzinhos que estavam bem escritos no King Kong, tipo a personagem do... Ai, como é que é o ator que eu adoro? Como é que ele se chama? O Andy Serkis. Não é o Andy Serkis, é o Tenacious D. O Jack Black. Jack Black. Eu gosto de ver Jack Black sempre. E o Jack Black como realizador de... Sim, uma personagem bocado Cecil B. DeMille. Tipo, gostei de ver. Ele tem um papel e o filme tem cenas interessantes, tipo a personagem da Naomi Watts também está bem desenvolvida. Lá está, não é um filme tipo nada por aí além, mas está bem desenvolvido. Tipo, tem cenas. Esse filme tem uma das cenas que mais me ficou na cabeça desse filme, por acaso nem é o King Kong a lutar contra os dinossauros, nem nada disso, é aquela cena em que o Andy Serkis é comido por umas minhocas gigantes. Não sei se lembram dessa cena. Acontece para aí a meio do filme. É uma cena muito perturbadora porque acontece quase sem música, muito no silêncio. Aqueles parasitas gigantes não têm nada, não fazem barulho nenhum. É uma cena um bocado perturbadora. E levanta um trope engraçado dos kaijus, que é os monstros gigantes também trazem com eles parasitas gigantes. Isso é uma cena que aparece no primeiro Pacific Rim. Eles têm lá aquelas pulgas que andam a colher dos cadáveres dos kaijus. Sim. Tens no Cloverfield, que tecnicamente também é um filme de kaijus, e eles também têm lá aqueles parasitas que caem. E essa é uma ideia que surge várias vezes em filmes de monstros gigantes. Eles voltam a pegar nessa ideia dos parasitas agora no Pacific Rim Uprising? Não, esquecem isso completamente. Esqueceram completamente que isso existe. Ok, está bem. Eu estava aqui a ver só mais umas curiosidadezinhas engraçadas. Encontrei o kaiju mais antigo na história do cinema, que é de um filme num filme a preto e branco do Georges Méliès, 1912, Sim. chamado A Conquista do Polo Norte, em que aparece um gigante de gelo no meio do Polo Norte. Portanto, esse é tecnicamente o primeiro kaiju na história do cinema. Interessante. Isso é interessante. Tecnicamente, o Marshmallow Man dos Ghostbusters também é um kaiju. Ok. Sim, posso dizer que sim. Na Marvel tens vários kaijus, mas existe o famoso Fin Fang Foom, que é literalmente um Godzilla gigante, só que aí ele é alienígena. E também, tecnicamente, num filme onde tu não estarias necessariamente à espera de kaijus e robôs gigantes, no Alien 2 tens tens o clímax do filme da alienígena, não só da rainha, que é um monstro gigante, portanto, tecnicamente podes dizer que é um kaiju, contra o robô que a Ripley veste e controla, que tecnicamente é um mecha. Mas sabe, ok, sim, pode ser que é um mecha, mas isto não é um fato e não um robô. Pronto, está um bocado em cima da linha, é uma zona cinzenta. É uma zona cinzenta. Eu vou sair. Mas sim, podemos considerar luta entre mecha e kaiju. Exatamente. Depois temos o Iron Giant também. Exatamente, o Iron Giant, que é um. E o Cloverfield também é. Mas o Iron Giant, mas ele é autónomo. True. Sim, verdade. É verdade, de facto. Mas temos o Cloverfield. O Cloverfield é definitivamente um filme de kaijus, sim. Temos também o Godzilla, o novo. Exato. Novo, que já nem é novo, não é?
Como esquecer. Que é considerado o maior kaiju do entretenimento de sempre. Acho que é o maior mesmo de todos os kaijus que já apareceram até hoje. É mais ou menos isso, nos kaijus. Eu estava a ver se me lembrava aqui de mais algumas coisas engraçadas, mas cheguei ao fim das minhas notas. Ok, então mas olha lá. Então, mas e Parque Jurássico? Podemos considerar os dinossauros como kaiju? Sabes que eu estava a ver aqui no TV Tropes e eles de facto eles consideram o T-Rex do segundo filme um kaiju, pelo motivo de que é no segundo filme, no Lost World, que ele entra para a cidade e começa a destruir prédios, e há inclusivamente um turista japonês que diz: eu saí de Tóquio para evitar isto. Para evitar isto. Ok, então tu estás-me a dizer que os kaijus só são kaijus quando atacam cidades? Não necessariamente. O que eu encontrei de definição de kaijus é qualquer monstro grande, mas habitualmente aquáticos, habitualmente cheios de escamas e que habitualmente atacam cidades. Mas é uma definição pronto. Um bocado aberta, sim. Ora, já falamos aqui imenso sobre kaijus e mechas, mas então falar sobre a opção da semana. O que é que vocês já andaram a ver, pessoal? Olha, eu sinto que vou bater novamente na mesma tecla, mas o episódio 1 da Season 2 de Legion estreou a semana passada e não podia ter sido melhor. Eu estou muito feliz. É um episódio fantástico. Eles prometeram na segunda season que iam fazer uma escrita e uma adaptação e uma evolução da primeira temporada de uma maneira assim muito criativa, ainda mais exagerada. E delivered. Tipo, está fantástico. Absolutamente fantástico. Vejam Legion, por favor, façam isso à vossa vida. Tipo, vocês precisam disto na vossa vida, de certeza. Eu vou recomendar uma coisa que por acaso já ando a ouvir há bastante tempo, mas acho que esta é uma boa semana para mencionar. Um podcast produzido em Portugal, muito interessante, que não é o Cubo Geek Show, mas que também traz uns temas muito interessantes. Muito bom. Que é o Fred e a Inês falam de coisas. Eles abordam uma quantidade enorme de temas. Nós começámos a ouvi-los por altura do Black Panther, porque eles fizeram um podcast muito, muito, muito interessante sobre racismo e privilégio. Foi nessa altura que nós começámos a ouvi-los. Entretanto, eles lançam um podcast todas as semanas. É sempre uma conversa muito interessante, muito despretensiosa. Muito chill. Muito, muito chill. E acho que quando acabarem de ouvir o podcast do Cubo Geek Show, vão ouvir esse, porque esse também é muito, muito interessante. Yeah. Ok, boa. Olha, eu comecei a ver La Casa de Papel, o novo fenómeno da Netflix. Não aguentei não fazer parte da cena, portanto comecei a ver. Só vi o primeiro episódio, mas gostei. Gostei, tem ali uma premissa muito interessante. Portanto, sim, vamos ver como é que se desenvolve. Mas pronto, a minha opção foi essa. Sinceramente, não vi muito mais na semana passada. Mas pronto, aconselho a verem La Casa de Papel. O pessoal está a adorar. Portanto, fixe. Ok, yeah. Muito fixe, muito fixe. Bom, o Cubo Geek Show fica por aqui esta semana. Vemo-nos para a semana com mais um episódio. Tchau, pessoal. Abraços e beijinhos. Até para a semana. Beijinho grande. Tchau, pessoal. Um abraço.